Neste momento de oração, que Deus nosso Pai expressa todo o seu amor e a sua bondade, queremos agradecer por sempre nos oferecer os recursos que iluminam os nossos caminhos. Nessa ocasião singular, novamente recebemos o convite para convivermos de maneira mais próxima com Jesus. Jesus, obedecendo a Deus, segue a sua missão de orientar a nossa evolução moral, juntamente com seus colaboradores iluminados. Primeiramente, organizou a nossa casa planetária para ser a nossa morada e, em seguida, recebeu a cada um de nós como seus irmãos queridos e necessitados. E no momento aprazado, veio Ele mesmo nos mostrar, com as suas ações repletas de sabedoria e amor, como devemos agir para tratar as nossas deficiências morais que fazem parte do nosso processo de crescimento espiritual. Sendo nosso mestre, Jesus orientou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Percorrer o caminho é tarefa de todos nós. Como guia seguro para seguir este caminho, Jesus nos deixou o seu roteiro de luz, farol das nossas almas, que é o Evangelho, a Boa Nova. Pelas nossas experiências, sabemos que tudo advém da vontade, do esforço e do trabalho. Somente desta maneira poderemos alcançar o caminho que nos conduz a Deus. E ainda recebemos de Jesus o Espiritismo, que com a sua missão de Consolador esclarece de forma irrefutável que todos somos capazes de alcançar as melhorias no exercício correto da nossa vontade. Agradecemos, Senhor, ao trabalho do esclarecimento e do tratamento oferecido amorosamente a todos nós. Muita paz. Dor, reparação. A dor possui uma função específica extraordinária: auxiliar o progresso da criatura humana. As admiráveis conquistas da ciência têm tido por objeto diminuir-lhe a intensidade ou mesmo suprimi-la. Enfermidades cruéis têm sido debeladas. Distúrbios orgânicos de gravidade vêm recebendo valiosa contribuição para serem reequilibrados. E não cessam os investimentos nas pesquisas para tornarem a existência física mais amena, agradável e enriquecedora. Não obstante, a inferioridade moral em predomínio torna-se responsável pelo surgimento de novas doenças e mais perversos distúrbios nos complexos mecanismos do corpo somático. Dores há que domam as paixões inferiores, que resgatam dívidas, que reabilitam, que abençoam vidas. Abastece-te, porém, nas fontes inexauríveis do bem e organiza tua vida moral e mental, de forma que os teus atos sejam produtores de harmonia pessoal e de equilíbrio. Quando convidado pela dor reparação ao testemunho de libertação espiritual, ou diante de qualquer expressão de sofrimento que te visite. Olá, pessoal. Que Jesus nos proteja a todos, nos abençoe em tudo, principalmente em nossos bons propósitos, nossas boas intenções, inclusive a intenção de crescermos como pessoas para aproximarmos cada vez mais dele. Nós hoje analisaremos aqui um trecho do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é fundamentado numa passagem do Evangelho de Jesus, em uma frase de Jesus, aliás.
que no capítulo Bem-aventurados os aflitos, e a frase de Jesus: bem-aventurados aqueles que sofrem, bem-aventurados os aflitos, porque terão o reino dos céus. Nós falaremos então sobre as aflições, sobre a dor. E a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que fundamenta a nossa colocação é no item 18, o bem e o mal sofrer. Já que falamos de Jesus e o trecho é fundamentado em uma colocação de Jesus, podemos dizer com segurança que Jesus foi, dentre todos os seus pioneirismos, ele foi praticamente o precursor da explicação do porquê do sofrimento para nós. Sempre convivemos com o sofrimento na história nossa, como seres humanos. Desde que éramos seres bastante primitivos, sempre o sofrimento nos acompanhou. E isso foi incompreendido por todos nós durante muito tempo. Quando Jesus veio, ele veio quebrando paradigmas, ele veio revolucionando conceitos, explicações, trazendo inovações conceituais também. E Jesus foi o primeiro, então, consolador que conseguiu trazer explicações para o porquê da nossa situação de dificuldade aqui nesse mundo. E Jesus, ele nos encontrou aqui na Terra, naquela época, numa situação de bastante precariedade de várias coisas, precariedade afetiva, precariedade de conhecimento, inclusive precariedade de práticas de vida. Então, nós estávamos naquela época aqui na Terra, 2000 anos atrás, em situação difícil demais. Muita competição, muita gente tombando as outras, passando por cima das outras, que a gente chama hoje naquela frase, puxando o tapete para poderem crescer, tirar vantagens. E Jesus viu aquilo, aquela competição, as pessoas sem muita explicação do porquê viviam aquelas dificuldades, as perspectivas de futuro que elas não conheciam e não entendiam também o porquê de tanta explicação, de exploração, das pessoas mais poderosas sobre as menos poderosas, os fortes sobre os fracos, exploração das mulheres. A figura feminina era uma coisa terrível, como as mulheres eram exploradas, prejudicadas, maltratadas pelo poder masculino, etc. Os pobres pelos ricos, muitas formas de exploração. Então Jesus veio nessa fase, dentre outras missões que ele tinha, ele veio também de consolar e explicar. E nesse consolo, ele começou a trazer para nós uma perspectiva de compreensão diferente sobre o sofrimento, o porquê nós passávamos por aquilo. Então, as palavras de Jesus foram balsamizantes para muitas pessoas que sofriam. E nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo várias passagens, explicações do tempo de Jesus, mas não tão ricamente quanto o conteúdo completo do Novo Testamento. O Novo Testamento ele é recheado do começo ao fim de passagens, de momentos, de experiências das pessoas daquela época com Jesus, da forma como ele consolava e explicava. Exemplos maravilhosos de pessoas em situação difícil, que Jesus, com sua colocação, com a sua palavra carinhosa, sua palavra pacífica, seu acolhimento, ele conseguia alterar o curso de comportamento, de pensamento daquelas pessoas. Então, ele trouxe para a gente aquela frase maravilhosa: bem-aventurados os aflitos, porque terão o reino dos céus. Muito bem. Quando ele falava isso, o Evangelho, Allan Kardec, ele deixou muito claro no Evangelho segundo o Espiritismo que quando ele falava em aflito, ele não se referia, não tinha como se referir nessa frase a todos os aflitos do planeta Terra,
porque todo mundo estava em aflição. E podemos dizer até hoje, sem insegurança, que todos nós estamos em situação de aflição também no nosso planeta, porque todos nós temos dificuldades de toda ordem, ou até mesmo de mais de uma ordem. Tem pessoas nesse momento agora com dificuldade de relacionamento. Tem pessoas com dificuldades com aflições clínicas, porque estão enfrentando doenças. Tem pessoas com dificuldades com aflições afetivas, com aflições financeiras, com aflições de incompreensão, com aflições de preconceito, discriminação, enfim, várias formas de aflição. E isso caracteriza o nosso estágio evolutivo aqui na Terra. Estamos no mundo de dificuldades, é o mundo que está classificado agora como provas e expiações. Mas Jesus, ele não se referiu a todos esses aflitos, mas ele fez uma menção especial, prometendo o reino de Deus àqueles aflitos que suportavam bem as aflições. Em outras palavras, que respeitavam as aflições. Respeitar significa compreender o porquê das aflições e deixar acesa a noção de perspectiva, de resultado que aquelas aflições vão trazer. Aquilo tudo vai ter um resultado positivo. Deus está reconhecendo você que suporta de maneira adequada as aflições. É exatamente isso. Para essas pessoas, ele prometeu o reino dos céus. Essa frase de Jesus, aquela colocação dele foi de um poder revolucionário naquela época. Porque as pessoas, 2000 anos atrás, eram muito arraigadas a conceitos antigos, a noções muito erradas de vivência. Eram pessoas presas ao conceito, à noção do olho por olho, dente por dente, o toma lá da cá. A ideia de vingança era muito forte. Se você me faz o mal, eu posso revidar com a mesma proporção de mal. E as leis religiosas aceitavam isso também. Elas aprendiam isso, inclusive, em templos religiosos, da religião que se praticava na época de Jesus. Então, aquele ser diferente, trazendo a ideia de que não devemos vingar, não devemos querer pagar o mal com o mal. Nós não precisamos ficar presos à dor, porque temos chance de melhorar, de superar a dor, porque tem um paraíso, entre aspas, um paraíso nos aguardando, temos perspectivas diferentes desse caminho da dor. Esse ser, ele foi consolador para muita gente, mas é lógico que ele não foi bem compreendido para muitas pessoas, por muitas pessoas. Não foi compreendido. Já falamos, já estudamos em outras passagens que ele chegou a representar uma ideia de ameaça, de tomada de um poder material. E muitos líderes políticos, religiosos tinham receio de que Jesus fosse o revolucionário que tomasse o poder que eles tinham. Até esse ponto chegou. E exatamente por não ter sido tão compreendido Jesus, ele foi perseguido como foi, ele foi assassinado daquela maneira como ele foi, né, por pena de morte, um modo muito trágico, crucificado, em sofrimentos muito grandes, pela incompreensão do que ele veio trazer como perspectiva de novo reino. E depois que Jesus se foi, os seus seguidores, os primeiros cristãos, continuaram sendo perseguidos, igualmente perseguidos de maneira bastante atroz. E os perseguidores não conseguiam compreender aquelas pessoas que efetivamente haviam aceitado, compreendido o ensinamento de Jesus e seguiam o que Jesus ensinou. Eles não compreendiam. Eles viam aquelas pessoas sofrendo pelo seu Salvador, sofrendo em nome de Jesus e não compreendiam aquela prática do sofrimento, aquela vivência do sofrimento. Não conseguiam compreender. Tem até uma passagem emblemática, muito curiosa e muito significativa para a história do Evangelho, que foi a passagem de Joana de Cusa. Joana de Cusa, não vamos contar aqui a história dela, até porque já foi analisada em outros estudos, mas no momento final de Joana, quando ela estava ali
no pátio, sendo queimada, na arena, sendo torturada para a morte, e juntamente com seu filho do lado, um soldado não compreendia a resignação daquela mulher. Ela sofrendo amarrada num tronco, com o fogo lambendo sua pele, queimando ela com dor, e ele não compreendia ela não reclamar. Ele não compreendia o fato de ela não revoltar. E ele falou, ele comentou com ela, e ela falando de Jesus, falando de Deus, falando da perspectiva real, que era o reino de Deus. E esse soldado lá perto, sem entender nada daquilo, falou: mas que Deus é esse que você tem, que só te ensina a sofrer? E Joana, serenamente, olhou para ele e disse: ele ensina não somente a sofrer, mas também a vos amar. E ali ela foi consumida pelo fogo e desencarnou. Isso, então, foi um exemplo do quanto as pessoas não compreendiam o sofrimento. Isso 2000 anos atrás, ou quase 2000 anos atrás, porque Joana desencarnou alguns anos depois de Jesus. Mas essa incompreensão da dor, do sofrimento, não foi só naquela época. Os séculos passaram, o tempo passou, nós evoluímos bastante, mas a incompreensão em relação à dor ainda existe. Para nós, as noções foram clareadas, bastante clareadas, algum tempo atrás, mais ou menos 1800 anos depois de Jesus, mais ou menos 18 séculos depois de Jesus, quando o mundo passou por uma nova experiência revolucionária que foi o nascimento do Espiritismo como doutrina, a codificação. Muitas explicações vieram, muitas ideias novas foram acrescentadas, porque Jesus, ele teve, dentre suas dificuldades, aquela muito expressiva que foi de não ter como colocar todo o seu conceito à sua época, porque o entendimento da humanidade era pouco, era escasso para compreender a profundidade de conceitos. Então ele teve que deixar algumas coisas em entrelinhas, colocações mais leves, mais ponderadas, para que as pessoas pudessem ter acesso mais fácil. Com Allan Kardec, não. Allan Kardec, quando veio na codificação, ele encontrou a humanidade muito mais preparada, com muito mais noções filosóficas, científicas, da psicologia. Portanto, a compreensão ficou mais fácil. E Allan Kardec, então, por meio da doutrina espírita, ele foi nos colocando, dentre as explicações, a noção do nosso mundo, o fato de sermos um mundo de provas e expiações. Nós havíamos saído do primitivismo e estamos no estágio de provas e expiações. Não estamos aqui no mundo perfeito, no mundo em que não há dor. Ele ensinou também, veio por meio da doutrina espírita, a noção de ação e reação, a causa e efeito, explicando de maneira muito elucidativa que muitas dores que nós temos agora são resultados de práticas anteriores. Afinal, nós, como seres, somos legados do nosso passado. Então, práticas erradas que já fizemos no passado, seja ele próximo ou distante, essas práticas repercutem. E a repercussão muitas vezes vem na forma de dor. Quando falo em passado, eu falei passado próximo ou distante, porque não precisamos ficar vinculados somente àquela ideia de encarnações anteriores. Tem muitos sofrimentos nossos que são efeitos de conquistas nossas dessa encarnação. Do modo errado como lidamos com as coisas, com as pessoas, comportamentos nossos que não estão adequados, e o mundo reage a isso, as pessoas reagem a isso, a vida reage a isso tudo, de várias maneiras. Está muito calor, faz muito calor nessa terra. Esse calor pode ser resultado da imprevidência nossa com a natureza, tanto agora quanto no passado mais distante. Relacionamento nosso que não dá certo, às vezes uma conquista errada que fizemos agora ou num passado distante também. Tudo isso, a lei de ação e reação explica isso muito bem. Então, boa parte de nossas dores estão explicadas, estão claramente explicadas por meio da doutrina espírita. E nós, diante da dor,
Com todo esse conhecimento, noções que nós já temos, nós, diante da dor, como estamos comportando? Como está sendo a condução do nosso ser, do nosso pensamento, da nossa emoção diante da dor? Será que estamos adequados? Será que estamos sabendo praticar aquela bem-aventurança de Jesus? Bem-aventurados os aflitos resignados, os aflitos humildes, os aflitos que respeitam a dor para conquistarem o reino de Deus. Cabe então a interpretação pessoal, a interpretação íntima de cada pessoa analisar como está se comportando. A dor, nós sabemos muito bem que ela é um caminho para o progresso. Nós não necessitamos da dor para progredir. Não é necessário sofrer, doer para progredir. Aquelas pessoas mais humildes, mais resignadas, mais conscientes, mais integradas com a vontade crística, elas não precisam passar por muita dor para crescer. Não precisamos. A dor, ela acontece como um recurso, como um lenitivo, como uma barreira, como um obstáculo para nos impulsionar. Aqueles que já estão impulsionados, eles não precisam passar por dores muito atrozes. E quando passam por dores, passam de uma maneira tão forte, de uma maneira tão adequada, que nem parece que estão passando por dor. Eles não praticam o sofrimento diante da dor. A psicologia já nos ensinou que a dor existe, mas o sofrimento é opcional, é facultativo sofrer. Então, diante de dificuldades de nossa vida, não é necessário que nós soframos. Mas que coisa estranha, porque parece para nós que o sofrimento é uma situação inerente à dor. Não, não é. Não é. Podemos analisar, diante de uma mesma situação difícil, há enfrentamentos e enfrentamentos. Há pessoas que passam por uma situação de dor, de cabeça erguida, respeitando a dor, respeitando a situação, respeitando a adversidade e enfrentando, e aproveitando a adversidade para crescer com ela, para aperfeiçoar como pessoa em cima da adversidade, ao passo que outras pessoas sucumbem totalmente diante da adversidade, diante da dor. Elas sucumbem, elas se acabam como pessoas humanas, elas passam a não ver perspectiva mais, mergulham na dor e às vezes é tão forte a falta de perspectiva que chegam ao ponto de querer tirar a própria vida, que é o autoextermínio, que é o suicídio, que seria a prática extrema da falta de perspectiva. Então, nós não precisamos, nós temos alternativas de comportamento, alternativas de ação diante das dificuldades. Isso é o bem sofrer que Jesus ensinou. Quando a dor nos visita, o homem lúcido, o homem maduro, a pessoa que tem compreensão das verdades sublimes, ela entende que a visita da dor é uma oportunidade que a vida está dando para ela melhorar. Naquele caminho que eu estava sem dor, eu não estava conseguindo crescer como pessoa. Então a vida apresentou uma dor para que eu consiga agora crescer mais, com um novo obstáculo, com um novo desafio. É assim que precisamos entender esse evento dor em nossa vida. E com isso, nós seremos mais resignados, praticaremos mais resignação, o termo moderno que é resiliência, que é sabermos curvar diante da dificuldade e crescer com a dificuldade. É o que Jesus nos ensinou. E exemplos para isso não nos faltam. Eu vou contar aqui uma história muito rápida de uma pessoa que eu conheci. Foi uma oportunidade muito grande de conhecer e muitos que estão ouvindo aqui agora conhecem também essa pessoa. Eu vou tomar a liberdade de falar o nome dela, vou expô-la publicamente, porque ela permitia que isso acontecesse, ela tinha orgulho disso. Orgulho, um orgulho muito bonito, um orgulho que não é nada prejudicial. Dona Maria Margarida, uma ex-interna da colônia Santa Marta. Naquele tempo que a colônia Santa Marta era um leprosário, era um hospital de pessoas com hanseníase. Dona Maria Margarida era uma pessoa que tinha uma história muito difícil de vida. Como se não bastasse a doença estigmatizante que era a hanseníase, ela passou por uma fase na vida dela
em que o marido fugiu de casa com os filhos e ela ficou sozinha. Eu não me lembro o que ela tinha ido fazer. Ela chegou em casa e encontrou a casa vazia, sem o marido e sem os filhos. E nunca mais os viu, nunca mais viu a família. Desculpe, Dona Maria Margarida nunca mais viu a família. E ela precisou ressignificar sua vida sem o marido e sem os filhos. Olha, só de imaginar essa história, todos nós sabemos a dificuldade que é para uma pessoa perder o marido e os filhos de uma vez só, sem saber o caminho para onde foram. E ela então teve que dar uma guinada na vida dela para conviver com aquilo. É claro que ela sofreu, viveu as dificuldades dela, mas ela precisou ressignificar logo a vida. E ela falava, era uma pessoa tão alegre, que vivia sorrindo. Ela falava, usava um trocadilho. Quando perguntava qual o nome da senhora, ela dizia, eu sou Dona Maria Margarida, a mulher mais feliz da vida. Ela falava dessa maneira, de maneira bonita. E ela dizia então sobre esse episódio da perda do marido e dos filhos. Ela falou, meu marido levou meus filhos, então ele foi embora com todos os meus problemas. E ela tinha razão, porque filho é a coisa mais maravilhosa que existe. A gente ama demais, nossa, como gostamos deles. Mas acontece que a partir da hora que colocamos filhos no mundo, nós passamos a preocupar mais. Então ela encarou como a ida do sofrimento dela. Ela falou, então agora eu não tenho mais sofrimento, eu não tenho que ter preocupação com mais nada, e passou a viver a vida dela. Olha o grau de maturidade espiritual que essa pessoa teve, o grau de ressignificação da dor que ela teve. Ela efetivamente pegou o limão azedo, espremeu, colocou água e açúcar e fez uma deliciosa limonada. Essa pessoa, sim, ela soube dar uma cor diferente para a sua aflição. Essa pessoa, ela mostrou um potencial para resignação e resiliência. Isso sim é o bem sofrer de Jesus. É claro que não precisamos passar por episódios tão drásticos e cruéis como Dona Maria Margarida passou, mas respeitar os pequenos episódios de dor em nossa vida. E assim, certamente, não há alternativa diferente daquela de estarmos crescendo como pessoas. É isso que Cristo ensinou para a gente. É isso que Ele quer da gente. E assim, seremos naturalmente melhores como espíritos humanos. Muito obrigado e que Jesus nos proteja a todos nós. Pode voltar. Belo pra mim é criança brincar, é ouvir mil canções numa concha de mar, é chuva caindo, é campo em flor, e acima de tudo é o amor, é o amor, é o amor. Belo pra mim quando estou a sofrer, é nas trevas da alma que eu começo a crescer, lembrar da alegria que além, muito além, à espera de mim existe alguém lá, alguém lá, alguém. Pai bondoso, um dia se vai e queremos agradecer por mais estas lições da experiência vivida, da experiência carnal, da experiência do dia a dia, onde aprendemos tudo que precisamos para a nossa evolução espiritual. Senhor, só podemos agradecer-te pelo sol que brilhou, pelo ar que respiramos e que nos ajudou a sentir a tua presença em nós, por todos aqueles que se encontraram em nossa caminhada do dia de hoje, que nos trazeram
trouxeram os ensinamentos que precisávamos. Por todos agradecemos, por todas as dificuldades que nos obrigaram a mudar, a transformar nossa forma de sentir e de ser, para olhar no coração do outro, para sair de nós mesmos e sentir a Tua presença divina. Senhor, obrigado por mais este dia.